Pronto, agora a gente já está gravando. Então, hoje, 17 de março de 2021, nós iniciamos a segunda entrevista do projeto Caminhos do Ensino de História no Rio Grande do Norte, que busca pensar sobre a educação básica e a trajetória de professoras e professores de História entre os anos 70 e os anos 2000. Então, eu tenho a agradecer a senhora por aceitar o convite, professora Miriam, que foi minha professora no Cefet, então tem todo um significado muito grande para mim esse momento de hoje, até porque, não sei se a senhora sabe, não sei se tive a oportunidade de comentar anteriormente, mas foi após passar pelas suas aulas que eu decidi pela carreira no magistério. Nossa, eu não tinha nenhuma pretensão de me tornar professora, e decidi isso depois de ser sua aluna no terceiro ano do ensino médio, em 2004. Então, foi assim, uma Aline antes e outra depois das aulas de Miriam. Então, tem todo um significado muito grande. Eu não me admiro porque existe Miriam antes do Arno e Miriam depois do Arno. Meu professor de História do terceiro ano também. Que coisa, que bom, professora. Então, eu queria agradecer duplamente, agradecer por essa trajetória na minha vida e agradecer pelo convite de estar hoje compartilhando um pouco das suas memórias. Então, que agradeço o pouco de experiência que eu tenho, né, que ficar registrado aqui alguma coisa, né, que possa contribuir para esse belíssimo trabalho de vocês. Obrigada, professora. Então, para a gente começar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho quem é Miriam, de onde vem Miriam, onde nasceu, quando, e como é que foi como é que são essas primeiras lembranças de Miriam no seio familiar? Olha, Miriam, ela nasceu em Mossoró do Norte, tenho muito orgulho da minha terra, mas saí de lá muito nova, minhas lembranças lá são poucas. Vim para 1971. Meu pai perdeu o emprego e veio tentar a vida aqui no Rio. E trouxe 3 filhos, eu era a menor. Vim com 14 anos e ainda terminei na época que se chamava de ginásio aqui no Rio de Janeiro. E aqui é um colégio, vamos dizer assim, de elite. Ele me colocou nesse colégio, fazia um grande sacrifício para pagar, ainda fiquei 2 anos nesse colégio, mas depois quis ir fazer o ensino médio em um colégio estadual. E depois eu fiz o terceiro ano no cursinho, e foi quando realmente eu também comecei a me interessar pelo ensino de história. Eu tinha um professor no terceiro ano que também ele me fez entender e que eu tinha condições de compreender a história e principalmente, de me inserir nesse contexto e ter um pensamento crítico. E tudo isso na década de 70, em plena ditadura. Não foi fácil, não é um contexto nada agradável. E resolvi fazer história. No terceiro ano, eu tinha uma amiga que o pai dela era psicólogo e ela dizia: Miriam, vamos psicologia, vamos fazer psicologia. E aí eu dizia, pode ser. Assim, porque eu não tinha, não estava ainda mirando no meu alvo. Depois do terceiro ano, eu mudei completamente e fui realmente em busca do que eu queria. E foi muito bom, muito bom. Não fácil, mas foi muito bom. É isso. Professora, e a que a senhora atribui essa decisão? A senhora falou, citou o nome de um professor de história. Sim. Né? Como é que foi vivenciar as aulas enquanto aluna com esse professor? O que é que a fez cogitar a história? Eu entendi que
eu queria, né, trabalhar em algo que me desse prazer. E eu pensei que o tempo que eu estava em contato com a história, eu não sentia nem o tempo passar. Eu vou dizer algo aqui. Eu estava no terceiro ano para fazer o vestibular, terceiro ano que era o terceiro ano do ensino médio. Ele dava uma aula na minha turma e depois ele saía para outra turma. Eu pegava meu material e acompanhava para outra turma e entrava e assistia a aula novamente. E ali eu via que ele já dava, ele já acrescentava mais alguma coisa, né, tudo. Ele era professor da UFRJ também, esse professor, na época. E foi para onde eu entrei, né? Eu fiz vestibular, que em 1976, né? Isso foi no ano de 1906, em 1977, em janeiro, eu fiz o vestibular e passei aqui para a UFRJ, mas eu concluí meu curso aí na UFRN. Né? Eu fui transferida. Isso, eu tava olhando o currículo lá da senhora, eu vi que a senhora começa em 77, né, e depois conclui já nos anos 80 aqui na UFRN. O que motivou essa transferência, professora? O que aconteceu? Nessa época, eu tinha 19 anos e eu conheci, em plena ditadura militar, estudando no Largo de São Francisco, no IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. Eu conheci o meu marido, que era militar. Nossa. E a gente não aceitava a verdade do outro. Né? Tanto que eu participava dos movimentos contra a ditadura, aqui, lá. Também quem estudava no IFIX tinha que participar mesmo, né? Inclusive de passeatas que a gente se reunia na PUC. E ele, quando sabia dessas passeatas, ele dizia, mas você não vai, né? Eu dizia, vou. Ele dizia, olha, mas você sabe, eu sou das Forças Armadas, se me mandar lhe prender, eu prendo. Eu disse, faz o que você acredita e eu faço o que eu acredito. E eu ia para as passeatas, eu levava faixa contra a ditadura e tudo. Até um dia que meu pai me pediu, nós fomos tomados por uma repressão muito grande, com bomba de gás lacrimogêneo e tudo. Eu cheguei em casa, parecia que tinha vindo uma guerra. E meu pai pediu para eu não ir mais, que podia correr risco de vida. E aí eu fui diminuindo essas atividades, né? Mas e o que aconteceu? Eu casei em 1978. Eu casei, como ele era militar, a gente logo saiu daqui do Rio, a gente foi para o Espírito Santo, eu tive minha primeira e depois a segunda, e isso me deu um intervalo de 5 anos, embora logo depois da primeira filha, ainda morando aqui no Rio, que a gente ainda ficou um ano aqui, eu voltei. Fiquei 6 meses, mas foi muito difícil, porque minha mãe não pôde ficar com minha filha e que trancar a matriz. Quando eu fui para o Espírito Santo, aí tive minha segunda filha, tive que parar e só retomei quando ele foi transferido para Natal. Que aí eu tinha uma filha com 2 e uma com 5. Aí eu voltei para depois de 5 anos. Eu sabia Nossa. que eu queria terminar. A minha grande dificuldade foi quando eu retomei o primeiro dia de aula. O professor, na época de moderna, ele olhou para a turma e disse, como nós vimos no semestre passado, né? Eu fazia 5 anos numa sala de aula, né? Mas eu me formava só nas disciplinas, assim, o mínimo de crédito que podia para começar, né? Porque eu estava lidando com essa situação nova para mim, com 2 filhas pequenas, e numa cidade nova também, tudo. Mas ali eu sabia que eu só saía quando eu concluísse o curso. E concluí, graças a Deus. Professora, eu vou fazer uma pergunta, a senhora responde se se sentir confortável.
Eu imagino que tenha sido muito difícil, né, no início, né, dentro desse clima ainda da ditadura, né, casar-se com um militar, que a senhora já colocou que tinha opiniões divergentes, né, e É. depois ainda ter que se mudar e voltar à faculdade. Essa relação foi uma relação que a senhora conseguiu conduzir de forma tranquila ou teve tensões também nesse Não foi trajeto? de forma tranquila, não, porque inicialmente eu tive que mostrar que a minha profissão era muito importante, que eu ia até o fim. Inclusive, né, no início, né, ele não aceitava, mas depois ele foi assim uma das pessoas que mais me ajudou, como ao longo do meu relato aqui você vai perceber, né? É você mostrar que né, que você realmente você está fazendo algo que você acredita e que você vai continuar. Você não pode dar o seu braço a torcer, é uma situação muito difícil, né? Porque eu casava com militar, que ficava me mudando, eu também já foi difícil para concluir o curso. E emprego seria mais difícil ainda, né? Mas quando eu terminei a faculdade, no ano de 1900, o último ano foi 87, mas eu concluí em 88, natura e tudo, teve um concurso para o Estado. Faz muito tempo que não tinha concurso, então todos da sala participaram, da minha sala, né, aqui na UFRN. E todo mundo participou desse concurso. Eram apenas 35 classificados. Foi muito difícil. Mas, graças a Deus, eu consegui entrar. Foi meu primeiro emprego, né? E eu fui Padre Miguelino. Já assim, jogo uma turma à noite do terceiro ano. Nossa, Foi, foi sua primeira experiência com docência? foi. Fora o estágio, né, que eu tinha feito no Colégio Ari Parreiras. Eu tinha feito no Colégio Ari Parreiras o estágio de um bimestre. E aí, né, eu de lá, mas no Padre Miguelinho terminei com uma professora que estava de licença maternidade. E aí, no ano seguinte, em 1989, eu fui para o Colégio Ari Parreiras, Instituto Ari Parreiras, que é no Alecrim. Eu morava no Alecrim, naquelas casas ali da base, em Sim. frente à base ali, naquela rua da base. E aí eu fiquei no Instituto Ari Parreiras até 1992, quando, em 1993, nós viemos para o Rio. Meu marido Sim. foi transferido para o Rio. E aí foi que eu percebi que eu tinha que ter um outro vínculo gatício que eu pudesse levar quando meu marido fosse transferido. Que esse do Estado eu tive que pedir licença não remunerada para acompanhar o cônjuge. E chegando no Rio, eu ia fazer o quê? Chegando no Rio, eu soube a fui então uma pós-graduação na UFRJ. Né? Eram apenas um grupo de 15 pessoas, 15 professores, uma pós-graduação do pensamento da América, literatura e formação do pensamento da América Latina. Foi um curso muito bom, um curso de especialização, foi a minha primeira pós-graduação. Mas ele, assim, era fornecido pelo um grupo, né, de estudos americanos, um grupo de professores, e eles selecionavam a dedo seus alunos. Deixa eu botar aqui meu telefone para carregar, que a bateria já está fraca. Tá, Pronto, tranquilo. já botei aqui. E aí, para selecionar, queriam que a gente se comprometesse até o final
até o final do curso, que eram 2 anos. E eu disse, tá, eu me comprometo. Aí ele disse, mas você não é casada com militar? Eu disse, sou, mas a gente vai ficar aqui 2 anos. Ficamos 93, final de 93, meu marido foi transferido para Brasília. E o curso, que eu tinha feito já há 1 ano, que era um sacrifício, era à noite, entro lá na UFJ, que é aqui no Largo São Francisco. Era um sacrifício para minhas filhas, uma com 10 anos, uma com 11 anos, outra com 14. E meu marido estava fazendo um curso e eu deixava as minhas filhas ia para esse curso à noite. Era muito difícil, que era no centro da cidade ainda, muita violência e tudo, mas eu ia. E aí nós fomos para Brasília, né, e ficava vindo para cá. 16 horas de viagem, ônibus em Brasília, de domingo à noite. Chegava na rodoviária, que era 2h30 da tarde, pegava minhas coisas, ia lá para o Largo São Francisco, lavava o rosto, trocava a roupa, a blusa, pegava o material de xerox na xerox e ia para assistir aula. Assistia aula até 9h30 da noite, depois ia para casa de uma tia lá no Leblon. E assim eu passava a semana, até quinta-feira. Estava para Brasília, deixava minhas filhas lá, não tinha funcionário, ninguém não, deixava minhas filhas lá. Uma com 11 anos, outra com 14 anos. Ia para a escola, pegava o transporte, ia para a escola, elas se viravam lá. Meu marido trabalhava o dia inteiro, eu deixava a comida pronta da semana e vinha para o Rio de Janeiro, passava a semana aqui. E assim eu terminei a pós-graduação até o meio do ano. E aí fomos para escrever a monografia, e aí também tudo que eu me dediquei à pesquisa, né, que eu fiz sobre Bartolomé de las Casas, e eu fui muito, vamos dizer assim, privilegiada, porque eu descobri que na biblioteca do Itamaraty tinha os 3 tomos, os 3 livros de história de las Índias, escritos por Bartolomé de las Casas. Então eu fui direto na fonte fazer o meu trabalho. Então foi um trabalho gratificante, porque eu amava ir para aquela biblioteca e pegar aquele material e fazer né? E assim eu fiz e terminei. Só que nesse inteirinho, a minha filha, que estudava no colégio militar, ela disse para mim, mãe, eu vi que vai ter concurso para professor de história no colégio militar. Tem 2 vagas. Naquele tempo, em 1994, não tinha internet, não tinha nada, eu tive que ir lá no colégio. Aí fui saber e estava aberta as inscrições para a história do colégio militar e outras áreas também. E para mim era a grande oportunidade, porque em 1992 eu tinha grande oportunidade de concurso aí. Eu estava em Natal, teve concurso para Etiferne, eu fiz a prova escrita, passei muito bem, graças a Deus. Fui para o sorteio, peguei um assunto, estava preparando o assunto, tinha 48 horas para preparar o assunto. Aí minha filha mais nova, ela teve começou uma dor de cabeça muito grande e disse, mãe, minha cabeça está doendo, e eu preparando a aula para o concurso. E eu, tá, minha filha, olha, mas espera aí, mamãe, e eu tentava distraí-la, mas ela insistindo nessa dor, e o marido chegou, a gente estava tendo um surto muito de meningite aí em Natal. E a gente ficou muito preocupada, terminou levando para o hospital, e ela ficou lá internada, a punção para ver se estava com meningite. Nisso, passou o dia da minha prova, e eu não fiz. Foi no dia da prova. Eu estava no hospital com minha filha. Então, eu perdi uma grande oportunidade, né? Eu já tinha feito a prova escrita, tinha ido bem, e naquele tempo, como ainda não tinha como é, da criança e do adolescente, que eu pudesse me
Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu pudesse levar, que minha filha estava hospitalizada, para eu pedir uma nova oportunidade, simplesmente passou e eu perdi. E foi justamente essa minha filha, que estudava no Colégio Militar, que me trouxe a notícia de uma vaga, da disponibilidade dessa vaga, ou seja, né, naquele momento eu não fui por causa, para dar assistência, depois, 3 anos depois, né, não, 2 anos depois, e eu me inscrevi, eram apenas 2 vagas, né, e eu consegui a segunda vaga, e entrei no Colégio Militar de Brasília. 1994, e foi assim que eu entrei no sistema federal. Aí meu marido foi novamente transferido para Natal, e aí eu fui com lotação provisória para Etiferne. Trabalhei lá 96, 97, 98, faleceu de acidente de carro. E como eu era do sistema Colégio Militar, eu fui removida para Brasília, para Recife. Aí eu fui para o Colégio Militar de Recife. E fiquei no Colégio Militar de Recife em 99, 2000, 2001, 2002, quando eu consegui a transferência para o Cefet. E foi lá que eu fiquei até a minha aposentadoria. Então é essa a minha trajetória. Né? Professora, eu vou recuar um pouquinho para perguntar à senhora sobre na formação que a senhora teve, né, a conclusão do curso na UFRN, que a contribuição a senhora acredita que teve daquelas disciplinas que foram cursadas na graduação, tanto na UFRJ como na UFRN, para o seu fazer no cotidiano da sala de aula? Olha, na UFRN, né, eu achei muito interessante o trabalho que a gente fazia com a professora Denise Matos. Né? Denise, ela chegou a trabalhar com a gente História do Brasil 1, né, História do Rio Grande do Norte, e o trabalho da Denise, né, me inspirou futuros trabalhos na minha docência, em termos de produção textual, do estilo crítico, onde o aluno buscava se posicionar de uma forma crítica. Então, foi trabalhando dessa forma, né, que eu me inspirei em trabalhos futuros, né? Então, me marcou muito da Denise, né? E professor também, não estou me lembrando o nome dele, né? De política também foi assim, trabalhos excelentes, onde a gente trabalhava de forma crítica também. Então, esses trabalhos, né, que a gente... Por que eu estou falando isso para você? Eu não posso nem lhe falar das grandes contribuições da história, tempo da UFRJ, porque na UFRJ está a ditadura. Nós tínhamos, dentro da sala de aula, muitas vezes, 2 militares. Nossa. Armados, para saber que tipo de conteúdo estava sendo passado para a gente. Quem entrava na UFRJ, naquela época, era fichado no DOPS. Então, a gente fazia, né, aquele trabalho da sala de aula, era o professor expondo fatos, então era uma história mais factual. A gente não tinha essa oportunidade. Quando eu retornei na década de 80, então já foi muito interessante para mim já lidar com essa nova, né, com essa metodologia mais crítica que eu tinha trabalhado na UFRJ. A gente ali estava
devendo muito. O aluno ali ficou devendo muito. Não. Professora, nesse cenário do contexto da ditadura, né, a senhora já está colocando que havia todo um cerceamento da fala dos professores, né, que não podiam se expressar livremente, e como é que a senhora passou a ter contato, por exemplo, nesse momento a senhora chegou a ter contato com algumas leituras mais críticas, ou isso foi realmente só nos anos 80? Porque a senhora participava dos movimentos contra, né? Não tive contatos direto com leituras, não. Né? Eu tinha uma colega dela, eu não lembro muito bem, estava refugiado, escondido de alguma coisa que era perseguido. E eu, inclusive o nome dela também era minha xará, Miriam, a gente tinha uma idade, eu me lembro que ela chamava na casa dela para a gente escutar a música, falar das flores, né? Então, a gente escutava com fone de ouvido, Chico Buarque, essas canções, a gente via, fazia uma leitura, né, daquelas canções, vendo o que estava por detrás, como a gente poderia interpretar. Né? Mas ter acesso a livro, realmente eu não tinha. Era mais através das canções mesmo. Entendi. Então, anos 80 já era um outro cenário. E o seu desafio tinha também um outro desafio, que era ter as crianças pequenas, né, as meninas pequenas. Nesse tempo que a senhora passou aqui em Natal, a sua família não estava aqui, ou estava ainda no Rio de Janeiro? Estava aí, dos seus pais. E aí eu tinha um casado só. Mas meus pais moravam e minha irmã morava aqui. Aí a gente foi para aí devido ao trabalho dele, realmente. E como foi, professora, vivenciar esse período da sua faculdade com as crianças pequenas ainda, né, num cenário que a gente via, que acredito eu, não havia suportes na universidade para acolher as meninas, né? Então, não tinha. Como é que foi vivenciar isso? Não foi fácil. Minhas filhas estavam no colégio a aula começava às 7 da manhã, no colégio das Neves às 7h30. As duas, quando eu deixava lá, o portão ainda estava fechado, ficava as duas no lado de fora. Uma com 3, com 5. No lado de fora. Um dia uma sumiu. Uma sumiu no colégio. Como não existia celular, ligaram para o trabalho do meu marido. Quando eu saí da faculdade, estava a maior confusão, a mais nova tinha sumido. Estava de alguma coisa, aquele colégio ela não tinha ido para a sala de aula. Depois disso, eu comecei a chegar atrasada na aula. Aí eu me lembro, né, que foi até na aula da Denise, que ela dava História Econômica e dava e ela disse, eu estou percebendo que você só chega atrasada. Eu disse, vou continuar chegando. É o final, porque minha filha tem 3 anos de idade, ela sumiu uma vez e eu não vou mais deixá-la. Então era assim, muito difícil, mas e mais para o final eu estava com a norma já de encerrar, de terminar. Eu fiz estudo individualizado, eu pagava a matéria à noite, eu pagava a matéria de manhã, eu fazia tudo. E deixava o meu marido à noite com as meninas, e aí ele deu a participação dele também, já estava... Aí, em 1992, 93, né? A senhora começa no colégio militar. E como é que era ensinar história dentro de um colégio militar? Não, na verdade, o concurso foi em 94. 94, isso. Foi, em final de 94, eu assumi, mas foi o ano letivo 95, né, militar de Brasília. Olha, trabalhar no colégio militar, né, você recebe um plano em que você tem que cumprir exatamente o que está ali, né? Como eu trabalhei lá, o colégio militar é enorme, ele é um mundo. Então eu tinha 8 turmas de
de 8º ano. Então, eu só dava 8º ano, né? Então, eu e outro professor, a gente eram acho que mais de 10 turmas de 8º ano. Então, a gente dividia o 8º ano e ele era um capitão do exército. Então, ele olhava o plano, dizia como é que tinha que ser e a gente tinha que cumprir. Eu aceitei porque, na verdade, aquilo ali, para mim, poderia me dar condições de eu levar o meu vínculo para onde eu fosse. Mas o Colégio Militar de Brasília, ele não, naquela época, né, ele não é, pelo menos eu consegui trabalhar os assuntos, né, até de forma mais confortável. Mas mais difícil foi no Recife. O Militar de Recife, ele foi muito mais rígido. As nossas provas, a gente que explicar questão por questão, que era que a gente estava pedindo. A gente tinha uma reunião com o comandante, sentava cara a cara com o comandante, e ele dizia, e aqui, o que você está querendo dizer com isso aqui? Né? E a gente tinha que estar, e tudo que a gente estava ali, né, questionando, que ponto aquilo ali iria ser produtivo, né, de, assim, né, ser bom para o aluno. Eles criticavam muito o trabalho da gente, né? Não foi fácil. Nossa, quando eu fui em 2003 para ir para o Cefet, né, e Artemilson no 3º ano, parecia que eu estava no paraíso. Era. Então, trabalhar, né, com os meus conteúdos da forma que eu quisesse. Ali, até os trabalhos no Colégio Militar, trabalhos. Tem que fazer trabalho interdisciplinar com tal professor, o assunto é esse, eles determinam tudo. Tudo. Né? O livro, o material didático, é produzido por eles. Era isso que eu ia perguntar. Como é que era esse livro didático? Porque não é o livro didático que vai para as outras escolas. Né? Não. É produzido. Você recebe aquele material e é aquilo ali que você tem, né, que passa aos alunos. Não foi fácil. Então, eu tinha um grande desejo de sair, né, porque depois que meu marido faleceu, eu digo, não, agora eu vou ficar em Natal e aí eu posso pedir para o Cefet. Tá? Aí, porque quando eu fui a primeira vez, eu fui como lotação provisória, né? Se ele viesse, se ele não tivesse falecido naquele ano, de 1998, tivesse sido transferido, por exemplo, para o Rio, eu viria para o Colégio Militar do Rio, eu iria acompanhar, né? Porque eu precisava de um vínculo que eu pudesse levar. Então, ia ser difícil, eu não iria poder dar continuidade à minha carreira, se não fosse muito assim. complicado. Professora, nesses materiais didáticos, nos livros, por exemplo, do Colégio Militar, a senhora chegou a deparar-se com algum conteúdo assim que a forma como era abordado batia de frente com os seus princípios, os seus pressupostos? Sim. Né? Como eles abordavam principalmente, né, o golpe de 64, principalmente também as rebeliões na época do período regencial, tudo isso, né? Todo movimento revolucionário, né? A Confederação do Equador, todos esses movimentos, ele tinha era dado uma outra visão. Né? E quando eu trabalhava com meus alunos, eu dizia que apenas um ponto de vista, que existiam outros pontos de vista, né? Que era interessante buscar. Né? Eu não podia
chegar e trabalhar de uma outra forma, né? Porque eu ia contra o sistema e eu poderia entrar até um processo e me colocar para fora. Então, é aquela história, né? Eu tinha que colocar da maneira que eles queriam que eu colocasse, mas deixava sempre em aberto as demais possibilidades de, né, eles poderiam buscar que aquilo ali não se engessava nem se fechava naquilo que estava certo para eles. Uma posição bem delicada, né? Muito Imagino. delicada. E lá, tinha de Recife, que, né, a composição da sala de aula, né? Tinha o quadro, a mesa do professor, e a porta era sempre lá do outro lado, porque quando a gente estava escrevendo alguma coisa, muitas vezes eu me virava e estava, que lá você tem uma pessoa, assim, um colega, chefe, né? É chefe. Então, o chefe estava lá olhando como era que você estava trabalhando aquele conteúdo, principalmente a gente de história. Era muito fiscalizado. Então, ele chegava e ficava em pé, assistindo a aula, às vezes assistia a aula todinha. E aí, quando a senhora vem para a ETFER, como lotação provisória ainda, já é também um outro ambiente, né? Um outro Diferente ambiente. Então, mas quando eu fui a primeira vez de lotação provisória, né, eu nem trabalhei história, eu fui com sociologia, porque não tinha vaga mais para professor de história, eles tinham que me aceitar, estava precisando de alguém que trabalhasse conteúdo de sociologia, e eu, né, eu tive que aceitar, mas a minha abordagem né, diferenciada também, peguei na biblioteca, estudei muito para poder trabalhar o conteúdo, mas foi uma experiência muito interessante. Eu trabalhei com sociologia, porque a gente participava de um grupo muito bom, a gente fazia muitas discussões, fazia trabalhos interessantes com os alunos, eu tive uma liberdade, eu me sentia assim, né, depois de sair desse ambiente militar, que aí foi depois do Colégio Militar de Brasília, né? Foi muito bom. Depois eu retornei para o Militar de Recife, e depois, quando eu retornei para aí, já foi para o Cefet, em 2000, e o último ano que eu trabalhei no Militar foi 2002, e em 2003 eu já fui aí para o Cefet. Quando a senhora vem para cá em 2003, já é uma outra organização, porque o Cefet tinha passado por mudanças, né? Isso, não tinha mais aquela estrutura do integrado como era antes, a gente já começa a ter o ensino médio separado, né? Que é só o ensino médio. Exatamente. Foi nessa turma que eu entrei, acho que a minha turma foi a segunda. E aí, a senhora percebeu diferenças também em trabalhar com o ensino médio que não tinha como antes, que não era integrado, que não era voltado para áreas específicas, era um ensino médio. Sim, sim. Né, logo quando eu cheguei, o professor Artemius, que também eu já conhecia desde a UFRN e já tinha trabalhado aí já com ele outras anteriormente, né, a gente sentou e a gente preparou um programa bem interessante, a gente trabalhava juntos, né, né, foi aí que a gente começou, né, a direcionar o assunto, tudo, porque nessa época, né, era só os 3 anos, e no terceiro ano os alunos já saíam e já iam para a universidade, né? Então, a gente tinha essa preocupação de preparar o aluno, né? A gente preparava não só para a vida, mas também para o concurso que estava próximo, que era o vestibular. E como é que era a organização, professora? Naquela época a gente não tinha livro didático, né? Quando, em 2004, por exemplo, a gente não tinha livro didático, mas eu lembro que a senhora construía um conjunto de textos, de bibliografias. Como é que era essa preparação para o trabalho? Pronto. A gente via o conteúdo que poderia ser trabalhado ao longo do ano, do último ano, né? A gente se reunia com
todo o grupo, onde o professor do segundo ano, até onde ele tinha trabalhado, né? Você vê que, não sei se você lembra, mas eu sempre fazia aquela retomada do conteúdo anterior, né, mostrando, eu gostava de remeter né, aquele conteúdo já fazendo assim, todas aquelas, né, aquelas ligações necessárias com o que a gente iria precisar, os elementos que a gente iria resgatar, né, para o que a gente iria trabalhar ao longo do ano. E aí a gente ia mais ou menos tentando cumprir, né, aquele conteúdo didático que seria cobrado, né, no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Né? Normalmente a gente conseguia trabalhar toda a nossa proposta. Na época, também havia algumas propostas já interdisciplinares, principalmente com sociologia, né? Isso, Como era. é que era esse diálogo, assim, com outras áreas? Era algo institucionalizado ou era, assim, por iniciativa da senhora e dos demais professores? Veja, eu gostei, né, de ficar. Existia, naquela época, também essa orientação do MEC da gente fazer esse tipo de trabalho integrado, né? Tanto que no Colégio Militar também a gente fazia, mas nunca que a gente conseguia fazer algo, né, interessante. Mas nesses anos do Cefet, a gente conseguia, porque a gente realmente trabalhava, professores, né, e com a área de sociologia, principalmente que eu tinha muita afinidade, né, com o conteúdo e com os professores, né, a gente conseguia fazer esse estudo integrado. Professora, a senhora olhando toda a sua trajetória, né? Primeiro no Padre Sim. Miguelinho, em 88. Inclusive, ontem entrevistei um professor que trabalhou também lá no Padre Miguelinho, entrou em 88, João Valença. Não sei se a senhora chegou a conhecer. Quem? Em 88? Isso, João Valença. Ele entrou nesse concurso. Sim. Eu acredito que deve ter sido o mesmo que a senhora. E aí ele foi trabalhar no Padre Miguelinho à tarde. Eu trabalhei à noite. Eu cheguei a ter uma turma à tarde e tudo, mas eu trabalhei. Eu também foi só um semestre. Né? Trabalhei só um semestre porque eu estava só substituindo uma professora. Realmente. Então, essa senhora inicia na rede estadual, né? Depois no Mário Parreiras, passa pelos colégios militares, depois ETFERN, depois Cefet. Quais as principais transformações que a senhora percebeu na sua atuação como docente ao longo desses anos? Ou há alguma mudança considerável da Miriam, que assumiu lá em 88, e a Miriam que encerra a carreira na sala de aula nos anos já 2010? Sim, lógico, né? Um crescimento enorme, né? Eu digo para você, não só, né, na maneira como a gente, a metodologia que a gente busca cada vez mais, né, inserir o aluno na participação, como também a maneira como a gente trabalha, né, aqueles conteúdos, a maneira, né, na metodologia. Eu digo para você, quando eu entrei no Estado, o que era que eu tinha à minha disposição? Eu abri um giz, né, ali. Era a turma de quinto, sexto, eu dava aula para o quinto, sexto, sétimo e oitavo. No mesmo dia eu dava aula para todo mundo. Né, e o que eu era aquilo só. Né, para você fazer aqueles alunos, uns você conseguia chamar atenção e tudo mais, outros não. Né? Mas eu acho assim, eu acho também que o professor que na ETF, no Cefet, no Instituto Federal, ele é muito privilegiado, porque é uma clientela, entendeu? Que ali
com objetivo. Então, eles não conseguem nem, vamos dizer assim, dar canseira no professor. O professor, ele consegue realizar tudo que ele objetivou naquela sua aula. Entendeu? É muito bom. Não é? Então, eu comecei a buscar todos os recursos necessários, trabalhar com texto, trabalhar com produção textual, oficina de história, não é? Mesa redonda, discutir textos, fazer com que os alunos eles construíssem uma opinião em relação a tudo que eles estavam ali trabalhando, né? Aquilo que eu não pude fazer nos meus anos de Estado, porque eu não tinha nem elementos com os alunos tão ainda imaturos, né? E eu não tinha também nem no colégio militar, que eu não poderia trabalhar dessa forma. Era simplesmente eu tinha só que repassar aquele conteúdo que me era dado, né? Mas a partir do ano de 3, né, abriu um leque de oportunidades para mim, né, de como eu poderia fazer com que tudo que amasse pudesse ser realizado da melhor forma possível e chegar ao aluno. Né? Eu tenho relatos aqui de alunos, meu Deus, que aluno matava a aula de história, era 7 horas da manhã, né? Ele, no segundo tempo, e sentava, cobria a cabeça lá e ia dormir, né? E dormia, e eu ia dando minha aula, me aproximava dele, falava, chegava, e me chegava para o aluno, eu via que ele não ficava confortável né, quando eu chegava para ele e questionava sobre a coisa. E depois, né, chamei, olha, eu gostaria de saber o que está acontecendo com você, que não se interessa, só chega atrasado e tudo. E aí ele tentar chegar na hora, tudo. E depois quando a gente começou a fazer os debates, né, eu incentivava a participar, e aquele aluno, depois que ele experimentou participar dos debates e da aula, transformação tão interessante que a turma toda percebeu. Isso aconteceu, estou contando aqui um caso, mas foram vários outros, mas esse aí foi em especial porque, né, já nesse um dos últimos anos que eu trabalhei, então já era o 4º ano, e eu era do 3º ano. Aí no 4º ano, quando foi ter aula da saudade dessa turma, eu fui convidada. E aí a turma disse, professora, a gente quer lhe comunicar algo, que este aluno, aquele aluno que no começo não se interessava, ia fazer o Enem para a história. Né? Então é nosso colega. Está lá, tá na UFRN. Entendeu? Um aluno que dormia todas as aulas. Né? Que matava a primeira e dormia a segunda. Entendeu? Então, eu acho, né, que essa posição de chegar ao aluno, buscar para participar, para ele poder ter essa condição, faz com que ele entenda, né, todo o contexto e se inserir, o que é mais importante. Né? Então, eu acho que é assim, a gente diz, olha, é missão cumprida, realmente. Eu me sinto, no dia que eu entrei de aposentadoria, minha missão está cumprida, eu cumpri já. Quando a senhora retoma essa trajetória toda na docência, né, tantos anos dedicados à sala de aula, a senhora
avalia como esse período, né? A senhora já colocou agora um pouco, né, que você tem a sensação de missão cumprida. A senhora modificaria algo, olhando hoje, Miriam, de 2021, que é totalmente diferente de outros momentos? A senhora modificaria algo, ou a senhora pensa que, ao final, de fato, nesse balanço final, já teria cumprido tudo e permaneceria da forma como aconteceu? Olha, eu gostaria de ter feito tudo, gostaria de ter feito mais cursos, que o meu estilo de vida não permitiu. Eu gostaria de ter estudado mais, sim. Ao mesmo tempo, eu penso que se eu fosse acomodada, eu poderia ter justificado o fato de, como muitas outras esposas de oficiais de marinha não fazem, sabe? Não vou fazer porque eu fico me mudando para lá e para cá. Não é? Então, eu acho que dentro das minhas possibilidades, eu consegui realmente realizar. Se não foi da melhor forma possível, é porque eu trabalhei em instituições que não permitiram. Eu tinha que me enquadrar para eu poder manter o meu emprego. E eu queria ter uma carreira. Se eu queria ter uma carreira, eu tinha que me segurar. Eu digo isso por quê? Porque no início, quando eu dava aula no Ari Parreiras, eu trabalhava todas as tardes, de 5h30. Minhas filhas têm aula às 5 da tarde, ficavam me esperando. Eu chegava até 15 para as 6. Elas ficavam acontecendo quando eu ia pegar, e as duas estavam no lado de fora, sozinhas, esperando. Então, elas se sacrificaram um pouco para a mãe carreira, porque eu não podia contar com ninguém. Né? E mesmo assim, né, diante dessas possibilidades, eu não desisti. E nisso tudo, meu marido, na época, eu ganhava $2 mínimos. Ele dizia a mim, né, chegava a dizer para mim, para eu refletir mesmo se valia a pena tanto sacrifício que eu estava fazendo minhas filhas passarem. E eu dizia para ele, você não entende, não é pelo dinheiro. Eu estou construindo uma profissão. Isso é muito forte, né? Porque é o papel da mulher em diversas frentes, né? E a luta por assegurar que o nosso protagonismo, o seu protagonismo, né, enquanto profissional, é algo muito tocante, porque a senhora está falando de anos 90 e a gente percebe que isso nos afeta ainda hoje, né? Um papel não exclui o outro, mas manter esses dois é uma luta permanente. Ele dizia, mas olha, o que você ganha não dá nem para pagar o colégio das meninas. Eu dizia para ele, é porque não é pelo dinheiro. Eu estou construindo uma profissão e vai ser assim. No início foi muito duro, mas eu sabia que eu não podia desistir. Eu tinha que ir com todas as dificuldades. Então, eu fiquei viúva, minhas filhas ainda no ensino médio. Eu gostava mais ter feito, no doutorado, não concluí. Eu comecei, mas não concluí. Então, isso tudo, né, mas mesmo assim eu penso, mas dentro das minhas possibilidades eu consegui fazer e me dou por satisfeita, me dou por realizada neste ponto. Né? O IFRN, ele é responsável por grande dessa realização, né? Por ter essa clientela maravilhosa e a gente ter essa liberdade de trabalhar. Então, mesmo tendo sido, né, um espaço de tempo relativamente pequeno em relação a toda a minha trajetória, mas eu consegui me realizar
e fazer, né, os trabalhos que eu fui, né, ao longo dos anos pensando em realizar em sala de aula. Né. Professora, para a gente encerrar, caso a senhora deseje, claro, tá, o espaço aqui está sempre aberto, mas Sim. eu queria que a senhora colocasse suas considerações finais, se tiver algo a mais a colocar, e falar um pouquinho também desse momento, né, pós o falecimento do seu esposo, que eu acredito que tenha sido bastante desafiador, né, tocar isso sozinha com as duas meninas, né, já adolescentes naquela situação. Então, se a senhora pudesse falar brevemente, se a senhora se sentir confortável e tecer suas considerações, fica à vontade. Sim, foi difícil, mas eu sabia que tinha que levar adiante, né? Então, logo depois do falecimento dele, eu fui para Recife, depois que eu voltei para Natal, que eu retomei aí no Cefet, eu pensei em fazer o mestrado, mas aí em Natal, estava começando o mestrado de História, e paguei algumas disciplinas em História na UFPE. Mas como eu me mudei, eu não terminei não indo, né, não entrando no mestrado lá. E quando eu fui aí para a UFRN, que eu interessada na área de gênero, eu cheguei até a falar com o Mal e tudo, mas ele também disse que era um grupo muito pequeno, muito fechado, e eu comecei a sentir que meu tempo estava passando e que eu tinha, né, que dar esse passo. Então, eu fui para a área, eu terminei concluindo o mestrado na área da administração, né, e mais trabalhei com as disciplinas na graduação, já no curso de gestão pública do IFRN, eu estava na graduação, né, que comecei a trabalhar disciplinas que também tinham a ver comigo, porque eu comecei a ir muito pelo lado da gestão democrática. Né? Trabalhei muito esse lado da gestão democrática, que era o lado em que eu gostaria de ter explorado e ter feito doutorado. Fiz o projeto e tudo, e a gente terminou ainda iniciando o curso de doutorado num convênio com a Universidade. E chegamos aí 2 vezes para Portugal, para a Universidade do Minho. Eu já estava com uma grande parte da minha pesquisa pronta, já estava realizando a pesquisa, e meu pai adoeceu. Né? Eu tenho uma filha que mora na Suíça, a outra no Rio, eu morava só em Natal, e terminei indo morar com meus pais, que estavam morando sozinhos, e meu pai adoeceu. Com 3 meses, meu pai faleceu. E ele, quando eu fiquei à frente, ele ficou hospitalizado e tudo, e eu praticamente eu suspendi meus estudos porque eu estava dando aula. Eu passava o dia a noite no hospital, dormia, não deixava minha mãe dormir, e durante o dia eu ia dar aula. E aí foi marcada uma viagem para Portugal para a gente dar continuidade a tudo. Eu tive conversa pelo Skype com o meu orientador e eu vi que ele não estava satisfeito porque eu tinha interrompido a pesquisa, mas eu expliquei para ele que era porque eu estava com meu pai e eu dando do meu pai. Meu pai faleceu num dia, eu viajei no outro para Portugal.
Foi. Lá a gente ficava um mês, 40 dias. E lá nós fomos chamadas a fazer uma apresentação do que a gente tinha feito, né? Onde é que estava a nossa pesquisa. E eu preparei o PowerPoint e tudo, e fui tentar. Minha pesquisa já estava bastante adiantada, assim. Eu já estava entrevistando todos os diretores, que era das 5 diretorias daí do IFRN, estava fazendo essas com pedagogos, e aí já estava escritas essas pesquisas, já estava bastante adiantada. E aí, quando eu fiz essa apresentação, né, para a banca, e alguns colegas também assistiram e estavam cientes da minha realidade. Aí o meu orientador ele foi assim muito desagradável na frente de todo mundo, e eu ali fazia exatamente naquele dia, uma semana que eu tinha perdido o pai, e eu não aceitei o que ele falou e tive um desentendimento muito sério com ele ali. E naquele momento a gente rompeu. Eu disse muita coisa para ele, que ele não podia ter feito isso comigo, né? E aí a gente rompeu. E ali eu fiquei fora do programa. Ainda tentei resgatar, com outro professor ainda tentou, mas aí eu também já estava num nível assim que eu disse, olha, eu acho que eu cheguei aonde eu poderia chegar nos meus estudos, bem aqui. E eu também passei por um problema de saúde muito sério. Comecei a dar entrada em licença médica, coisa que eu nunca tinha feito em todo o meu tempo de trabalho. Eu não conseguia mais trabalhar, eu tive um problema seríssimo, quase não andava. Então, eu disse para vir licença médica, eu não quero, eu já tenho tempo para me aposentar, e pedi para sair do programa. Foi justificada a minha saída, que na época tinha condições nem de viajar, nem de levar adiante, e pedi minha aposentadoria, né? Então, era um estudo que eu gostaria de ter terminado, sim, né, sobre a democratização do ensino, que é interessante. Mas, enfim, foi algo que na minha vida que não terminou, mas eu fechei esse ciclo de uma outra forma, né? Mas eu fui fechar dentro de mim. Eu consegui fechar e eu vivo bem com isso, ter terminado, né? Para mim, encerrou. Eu já estou numa fase acima disso, já passei por isso. Bom, né, o foco é que eu acho que eu fico assim muito orgulhosa de ver você, né? Quando eu soube que você estava nesse grupo, né, de professores da UFRN, nossa, eu fiquei muito orgulhosa de você, né? Eu sei que não é a UFRN, não é você que está em mãos, não é a UFRN que está em boas mãos, né? Que são as pessoas que fazem a instituição, né? Então, eu acredito no trabalho porque existem pessoas assim, né? Como você, que dão continuidade, né? Como professores que eu conheço, tem outros alunos que eu tenho contato, que também foram alunos meus, tem um doutorado aqui no Rio de Janeiro, foi meu aluno, também de lá. Eu tenho contato, tenho contato com outros alunos também, que também optaram pelo ensino de história, e eles estão sempre em contato comigo. E eu estou muito orgulhosa porque, né, são pessoas que nossa senhora, eu nem consigo acompanhar a evolução dessas pessoas, de
de um salto assim que eles deram, né? E você está incluído. Então eu acredito no ensino, isso me dá uma esperança muito grande de vida, porque eu tenho uma neta que tem 16 anos, você tem suas filhas, e quando a gente vê que o ensino, né, é por ele que a sociedade pode mudar, pode avançar, ela pode sair de tudo isso que a gente está vendo atualmente, e que me surge um raio de esperança. Me acordar no dia seguinte e saber que eu escolhi a profissão certa. É isso. Emociona muito, né? É, Porque quando, naquela época, por exemplo, no meu caso, né? Eu morava num bairro de periferia, numa condição social muito difícil, e entender que a história não estava dada, mas que eu era parte da história, que eu poderia assumir o protagonismo, para mim foi divisor de águas, né? E isso só foi possível porque eu fui aluna de Miriam. oh, Então, o nosso fazer docente, né? A senhora fala da é, continuidade, eu acho que é esse nosso, é isso que nos marca profundamente enquanto professoras, é perceber que o trabalho não se encerra com a aposentadoria de Miriam. Ele exatamente, continua com a Aline, com o João, com outros exatamente. tantos É, que e tiveram isso essa oportunidade. me dá esperança de saber que, né, que a sociedade ela, ela tem chances de melhorar, né, de mudar, porque existem essas pessoas que estão aí, que estão fazendo diferente. Né? É isso. Então é isso, professor. Eu queria agradecer Eu pela que agradeço. oportunidade. Eu que agradeço, Aline. Eu que agradeço. Né? E fico muito, muito honrada. Honrada de eu ter sido uma areinha assim, né? Na sua praia. Na imensidão que é a sua praia. Gratidão, professora. Muito obrigada. E gratidão pela disponibilidade de participar desse momento, né? Um Porque prazer. vai fazer parte da trajetória de outros professores. A ideia é que essa entrevista faça parte de um acervo e que a gente utilize, inclusive, para a formação dos alunos agora que estão fazendo história, né? Que estão se formando, que muitas vezes têm dúvidas do que é ser professor, professora, e a gente pretende utilizar também desse acervo para trabalhar junto a esses alunos que estão fazendo estágio, que estão iniciando, que serão as futuras gerações de professoras e professores, né? Além do público em geral. Então, o nosso agradecimento em meu nome e em nome da universidade também. Bom trabalho para vocês e ótimos resultados, que eu tenho certeza.